Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa próxima aula, onde vamos falar do conteúdo de leis de Newton. Leis de Newton que é muito importante, pois faz parte da área de dinâmica da física, onde a gente vai poder analisar o que causa os movimentos, tá certo? Então, esse assunto ele é muito importante, porque ele é fundamentado como uma das bases da mecânica clássica, tá certo? Ou mecânica newtoniana, como a gente já ouviu falar, tá certo? Nesse conteúdo, a gente vai poder analisar várias coisas, tá? A gente vai poder analisar, por exemplo, movimentos de satélites, a gente pode analisar como está relacionada a força de atrito quando um carro vai frear, a diferença de um freio com ABS, sem ABS. Tudo isso aí a gente vai ver dentro desse conteúdo, tá certo? A gente vai ver como é que um sistema de polias faz com que a força que a gente exerça ela se torne muito menor do que a que seria necessária para levantar um objeto muito pesado, por exemplo. Isso aí tu pode ver no dia a dia, na academia e tal. Você vai ter várias aplicações dentro do cotidiano. Ao longo da aula, a gente vai falando várias dessas aplicações, tá bom? Mas o que é que a gente tem que entender aqui quando a gente vai falar de leis de Newton, tá certo? Quando a gente vai falar de leis de Newton, a gente vai começar a estudar basicamente uma força. E o que é uma força? Força é uma grandeza vetorial. E se ela é uma grandeza vetorial, ela possui direção, sentido e módulo, já que são as características que compõem um vetor, tá certo? Quando uma força é aplicada, embora a gente tenha o sentido muito intuitivo de força, a gente tem que entender o seguinte, que quando uma força é aplicada sobre um objeto, por exemplo, pode acontecer duas coisinhas com ele. Ele pode ter uma mudança de velocidade, tá certo? Se ele estiver parado, ele pode entrar em movimento. Se ele estiver em movimento, ele pode parar. Então, pode ter uma mudança de velocidade. Lembra, se tem mudança de velocidade, associada à ação dessa força, eu posso ter uma aceleração, tá certo? E outra consequência que pode acontecer é que esse objeto ele pode sofrer uma deformação. Dando continuidade aqui, a gente tem que ver que essas forças elas podem ser de diferentes tipos. Ela pode ter naturezas diferentes. A gente pode classificar isso aqui basicamente em forças de contato, que é onde não precisa ter aquele contato aparente. Por exemplo, se muitas vezes você passa perto da TV e você sente os pelinhos do seu braço sendo puxado, aquela interação é uma interação elétrica, através de uma força elétrica. Não precisou ter necessariamente o contato. Quando não precisa ter necessariamente esse contato, a gente diz que são forças de campo. Agora, lembrando que é um contato aparente, porque na verdade, o contato não existe. O que a gente tem é a sensação de contato, tá certo? Então, nesse contato aparente, a gente pode dividir essas forças aqui em alguns exemplos. Por exemplo, eu posso ter atrito, eu posso ter aqui força normal. Mais para frente a gente vai ver o que é cada força dessa. Já que nas forças de campo, eu posso ter a força gravitacional, eu posso ter também aqui as forças elétricas, tá? Eu posso ter a força magnética, são essas forças que são forças de ação à distância, conhecida também como forças de campo, tá certo? E o que vai medir essa força? O instrumento que a gente utiliza para medir uma força, ele é chamado de dinamômetro. Ele é um dispositivo que é utilizado para medir forças, tá certo? Quando a gente vai falar de leis de Newton, é muito importante que a gente lembre que existem 3 leis de Newton, tá? A gente vai começar falando sobre a primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia, tá certo? A lei da inércia ela diz o seguinte, acho que você já ouviu falar na sua escola, que um corpo que está em repouso tende a se manter em repouso e um corpo que está em movimento tende a se manter em movimento. Mas na verdade a gente pode dar uma complementada nisso. Ele só tende a ficar em repouso ou em movimento, e se for um movimento retilíneo e uniforme, desde que as forças que atuam sobre ele se anulem. Porque pode ser que não tenha nenhuma força atuando sobre ele,
Mas se tiver alguma força, ela não pode ter uma força resultante. Essas forças têm que se anular. Por exemplo, se eu pego esse piloto aqui, eu faço uma força para ele para baixo e tem uma força para cima, essas forças elas se anulam. Na verdade, a força resultante ela vai ter que ser zero. Se a força resultante é zero, eu vou dizer que meu objeto ou está em MRU ou ele está em repouso, tá certo? Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela diz o seguinte: se a força resultante que atua sobre os objetos é nula, ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, ou ele vai estar em repouso. Nesses dois casos, eu quero que tu lembre que a aceleração só pode ser o quê, então? Zero. Ou seja, se não tem força resultante, não tem aceleração. O que seria o referencial inercial? Referencial inercial são aqueles em que você vai ter a condição obedecida da primeira lei de Newton. Ou seja, um referencial para ser dito inercial, ele vai ter que estar em MRU ou em repouso. Algo como assim? Imagina que tu está num ônibus e esse ônibus está com velocidade constante. As pessoas que estão naquele ônibus, elas estão no referencial inercial. Por quê? Porque esse ônibus está com velocidade constante. Mas a partir do momento que esse ônibus freia, muitas vezes a pessoa se sente jogada para frente. Ou quando esse ônibus ele começa a se movimentar, a pessoa se sente puxada para trás. Tá certo? O que é que eu quero que você perceba é que nessas condições que eu falei agora, eu não considero um referencial o quê? Inercial, porque tem aceleração. Então, quando tiver aceleração, seja ela tangencial ou centrípeta, não é um referencial inercial, tá certo? Então, ó, só para a gente ver um exemplo aqui. Aqui é um ônibus, tá? E eu tenho um pêndulo aqui, um objetozinho pendurado por esse fio, tá? Esse objeto pendurado por esse fio, isso quer dizer o seguinte: se esse ônibus estiver em movimento, vamos supor aqui para a direita, ele tem uma velocidade V para a direita, e esse pêndulo ele está retinho aqui, só existe uma condição, que essa velocidade aqui tem que ser constante. Então ele está com MRU. Se não tivesse velocidade, ele estaria em repouso. Então eu posso dizer o seguinte, que para o pêndulo ficar assim, eu teria uma condição de MRU ou repouso. Tá certo? Já quando a gente vai para o outro lado, percebe o seguinte: se esse ônibus está fazendo com que esse pêndulo ele incline, provavelmente pode estar acontecendo duas coisas. Ou o ônibus está acelerando para a direita, tá certo? Ou ele está freando para a direita. Como assim freando para a direita? Ele estaria se movimentando para a esquerda e estaria freando. Ou ele estaria se movimentando para a direita e acelerando. Tá certo? Então, presta atenção nessa condição, que a aceleração vai estar sempre no sentido oposto para que o pêndulo estiver. Então, se a aceleração está para a direita, é porque o pêndulo vai pender para a esquerda. Se o pêndulo pendesse para a direita, a aceleração estaria para a esquerda. Dito isso, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Acompanhando aqui na tela, nós temos o seguinte: considere as seguintes afirmações a respeito de um passageiro de um ônibus que segura um balão através de um barbante. Vamos analisar as seguintes proposições. Quando o ônibus freia, o balão se desloca para trás. Então, quando o ônibus frear, o balão vai se deslocar para trás? Não. Quando o ônibus freia, você percebe que a aceleração é contrária ao movimento. Logo, o balão se desloca para frente, o que dá a primeira proposição como sendo falsa. Vamos para a segunda proposição.
Quando o ônibus acelera para frente, o balão se desloca para trás. Verdade. Quando o ônibus se desloca para frente e de forma acelerada, o balão vai se deslocar para trás. Agora só se for de forma acelerada. Vamos para a terceira proposição. Quando o ônibus acelera para frente, o barbante permanece na vertical. Essa proposição é falsa, pois a gente já viu aqui nesse exemplo que se tem aceleração, ele vai ter que pender para algum lado. Para ele não pender e ficar na vertical, ele tem que estar em MRU ou repouso, o que faz a terceira proposição ser falsa. Então vamos agora para a proposição 4. Quando o ônibus freia, o barbante permanece na vertical. Então, pelo mesmo motivo que a 3 não poderia ser, porque se freia tem aceleração, e se tem aceleração não pode ser esse caso. Já que se não tem aceleração é MRU ou repouso, então o barbante vai ficar na vertical. Por esse motivo não pode ser verdadeira a proposição 4. O que nos vai dar como resposta apenas a 2 sendo a verdadeira, o que dá letra D de W, ok? Vamos agora continuar a nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, tá certo? Vamos embora. Dando início agora à nossa segunda parte, vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, que também é conhecida como sendo o princípio fundamental da dinâmica, e diz o seguinte: toda vez que a gente exercer uma força sobre um objeto, ou seja, uma força resultante sobre um objeto, ele vai adquirir uma aceleração que atua na mesma direção e sentido dessa força, tá certo? De modo que eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente ver. Se eu tenho um objeto aqui de massa M e eu faço uma força sobre ele, ele adquire uma aceleração no mesmo sentido dessa força, uma aceleração A. Então, eu coloquei aqui a aceleração A. De modo que se eu dobro a força para um objeto de mesma massa, ele adquire uma aceleração maior, que eu posso dizer 2A. O que eu quero que você perceba é que, se eu tenho agora um objeto de massa maior, uma massa aqui 2m, se eu fizer a mesma força que eu fiz no primeiro caso, só que agora para um objeto maior, você acha que a aceleração vai ser maior ou menor? Pensa o seguinte, tu fez força para empurrar um carro, tá certo? E você conseguiu fazer com que ele andasse uma certa distância. Se você fizer a mesma força agora sobre um caminhão, você vai fazer com que esse carro ande do mesmo jeito que foi anteriormente? Não, né? Ou seja, se eu dobro a massa, a aceleração que é exercida sobre ele vai ser menor. A aceleração que ele adquire é menor, seria aqui, no caso, A sobre 2. Então, a aceleração que ele adquire seria A sobre 2. O que eu quero que tu perceba é que essa aceleração que é adquirida é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração que ele adquire. Mas, ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior for a massa do objeto, eu fazendo a mesma força, eu vou adquirir uma aceleração menor. Isso nos dá a segunda lei de Newton, que seria o seguinte, que a força resultante sobre o objeto é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E qual é a unidade que eu vou utilizar no SI? A unidade no SI para força resultante, não só força resultante, tá? Qualquer força que a gente for utilizar, ela vai ser dada pelo produto de 1 kg por metro vezes metro por segundo ao quadrado. Que isso nos dá a unidade aqui de Newton. Newton, em homenagem a Isaac Newton. Tá certo? Agora, o que é que você tem que entender para a força resultante é o seguinte. O que seria essa força resultante? Essa força resultante é a soma vetorial da interação de várias forças que possam atuar sobre o corpo. Então, a força resultante ela é dada pela soma vetorial das forças.
E como é que eu vou fazer essa soma vetorial? Aí você vai ter que lembrar do que a gente já estudou dos casos particulares, principalmente em vetores. Por exemplo, se eu tenho mesma direção e mesmo sentido, eu somo os vetores, os módulos, no caso. Se eu tenho a mesma direção, porém sentidos opostos, eu faço uma subtração. Se for perpendicular, eu faço Pitágoras. Se tiver um ângulo entre eles, eu posso usar a regra do paralelogramo ou lei dos cossenos, dependendo do caso que eu achar mais conveniente. E aí eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente testar, onde eu quero saber nesse exemplo qual é a aceleração adquirida pelo objeto. Mas para eu poder determinar a aceleração adquirida por ele, primeiro eu tenho que achar a força resultante. Então vamos fazer aqui um exemplozinho para saber como é que eu acharia essa força resultante. Primeiro, se você olhar direitinho, eu tenho forças na vertical e forças na horizontal. Aqui as da vertical estão em sentidos opostos e na horizontal também. Quem seria a força resultante aqui na direção Y? Seria 12 menos 8. Então, se eu refizer esse esboço aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Refazendo esse esboço, eu teria na vertical 12 menos 8, eu teria uma força de 4 newtons para cima. 4 newtons para cima. 4 newtons para cima. E aqui, só para ficar melhor, ao invés de colocar aqui 4, só para dar um resultado mais exatinho, tá certo? Eu vou colocar aqui 7. 10 menos 7, eu teria uma força resultante de 3. 3 newton para a direita na horizontal. E agora eu tiro a minha força resultante, que seria uma força que viria aqui, ó. Essa seria a minha força resultante, que fazendo Pitágoras, eu já sei que ela dá 3, 4, a hipotenusa aqui seria a força resultante 5 newton. Ok? De posse agora da força resultante, e eu já tenho a massa, eu aplico a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Força resultante, que é 5, massa, que é 5, vezes a aceleração. Isso vai nos dar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Agora vamos fazer um exercício da apostila para que a gente veja como é que pode aplicar isso em outros tipos de exercício. Tá certo? Acompanhe aqui na tela. Questão 2 da página 53. Na figura abaixo, duas forças de intensidade FA igual a 20 N e FB igual a 50 N são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força FB forma um ângulo θ com a horizontal, sendo seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. A razão AB sobre AA entre os módulos das acelerações AB e AA adquirida pelos respectivos blocos B e A é igual a... Nessa questão, eu quero que você perceba o seguinte. Tem uma força que é feita aqui sobre o bloco A, força FA, certo? E uma força aqui feita sobre o bloco B, uma força FB. Na questão, os dois blocos possuem a mesma massa. Se eles possuem a mesma massa, eu já posso dizer aqui que MA igual a MB, certo? Mas eu quero que você perceba uma coisa. A aceleração que vai ser causada por B vai ser apenas na direção X aqui, de modo que eu não posso usar a força FV para achar essa aceleração, e sim a componente dela, que seria a força FBX, que seria essa força aqui, ó. Seria isso aqui. E isso seria FBX. Eu já sei calcular, como o FBX está com um ângulo, que FBX seria FB vezes o cosseno de θ. Sabendo que FB é 50 newton,
e que o cosseno de θ vale 0,8, eu já sei que essa força é de 40 newton, tá bom? Presta atenção numa coisa. Se essa força aqui é 40 e essa força aqui é 20 e os blocos têm a mesma massa, isso quer dizer o quê? Que a aceleração desse bloco vai ser maior que essa, já que a força é maior. Só que quantas vezes maior? É só você ver quantas vezes a força é maior. 40 é quantas vezes maior que 20? 2 vezes maior. Consequentemente, a aceleração vai ser 2 vezes maior também. Ou seja, a aceleração de B é o dobro da aceleração de A. O que vai nos dar o seguinte, ó, que a razão da aceleração de B sobre a aceleração de A dá 2, que nos dá como resposta a letra C, tá certo? Vamos continuar nossa aula, onde vamos falar agora sobre força-peso. E essa daí é muito importante, porque você vai usar em vários outros assuntos dentro da física, tá certo? Então vamos embora agora ver a força-peso, tá certo? O que seria a força-peso? A força-peso é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos que estão na sua superfície, tá certo? Ou próximos a ela. Então, se eu colocar aqui 4 objetos. 1, 2, 3, 4. Tu tem que estar ligado na orientação dessa força, tá? Essa força-peso, ela sempre vai apontar para o centro da Terra, tá vendo? Força-peso sempre apontando para o centro da Terra. É isso que permite, por exemplo, com que corpos fiquem em órbita, pois essa força ela sempre aponta para o centro. Mas, quando a gente for resolver alguma conta, algum exercício, por exemplo, presta atenção numa coisa. Nesse momento agora, eu não sei onde é que eu estou aqui na Terra, mas a força-peso ela aponta sempre para o centro da Terra. E o centro da Terra está logo abaixo de mim. Então, quando a gente pegar uma situação como essa, assim, por exemplo, e a gente trouxer para próximo da superfície, eu vou ter que esse objeto vai ter a força puxando ele sempre para onde? Verticalmente para baixo. Logo, o peso ele vai estar orientado sempre dessa forma. Sempre verticalmente para baixo. Tá bom? Você sempre vai orientar o peso assim. E como é que eu faço para calcular o módulo desse peso? O módulo dessa força? Você tem que lembrar o seguinte, ó. Força resultante não é massa vezes aceleração? Se a única força que atua sobre o objeto aqui é o peso, logo o peso é a própria força resultante. E a aceleração adquirida por ele seria a aceleração da gravidade. Logo, eu posso dizer aqui que peso é igual a massa vezes gravidade. Tá certo? Peso é igual a massa vezes gravidade. E a unidade para peso é Newton. Peso é diferente de massa, tá certo? Não confundir isso. Peso é uma força, onde massa é a quantidade de matéria do corpo, tá bom? Saindo daqui, a gente pode ver o seguinte. O que seria o plano inclinado? É quando você tem uma certa inclinação em relação ao eixo horizontal, tá bom? Dessa forma, eu continuo tendo o peso orientado verticalmente para baixo, porém, para esses casos, a gente vai fazer uma decomposição nos eixos X e Y, de modo que eu oriente assim, ó, aqui X e aqui Y, tá bom? Quando eu oriento X e Y, vai ficar assim, ó, aqui PX e aqui PY, ok? Por semelhança de triângulo, eu percebo que o triângulo formado aqui, ele é semelhante a esse grandão. Logo, o θ vai estar na partezinha mais pontiaguda aqui também. De modo que quando eu vou escrever
as componentes x e y, eu vou ter o seguinte, ó. Quem vai ser PX? PX está com ou sem o ângulo θ? Essa diquinha a gente viu na aula de vetores. Sem, se é sem, é seno. P, seno de θ. E PY? Seria PY. PY está com o ângulo. Seria P vezes o cosseno de θ. E essas são as nossas componentes horizontais e verticais. No caso aqui seria PX e PY, tá? As componentes do peso. Nas questões de plano inclinado, você vai ter que fazer essa decomposição, tá bom? Vamos agora resolver dois exercícios que falam sobre força-peso que estão aí na apostila de vocês. Acompanhem agora. Na questão 5 da página 53 diz o seguinte: quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é aproximadamente 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que... Nessa questão, ele quer que você dê a relação entre a massa da pessoa na Terra e na Lua e o peso da pessoa na Terra e na Lua. Primeiro ponto que você tem que saber: a massa da pessoa na Terra ou na Lua, tanto faz, sempre vai ser o mesmo valor. O que vai mudar nesses casos é o peso, tá certo? Então, ó, se você olhar direitinho, você vai ter o seguinte: a massa na Terra e na Lua é igual, então a massa vai ser sempre 300 kg, tá bom? Agora, qual seria o peso desse astronauta na Lua? O peso dele na Lua seria a massa dele vezes a gravidade da Lua. A massa eu já sei que é 300. E a gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. Então, seria 1/6 da gravidade na Terra, que é 10. Então, aqui é 10. 300 vezes 10 dá 3.000. 3.000 dividido por 6, isso aqui nos dá 500 newton. Então, ele tem uma massa de 300 kg e um peso na Lua de 500 newton, que é o que ele diz aí na letra A. A massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg, ok, e o seu peso é de 500 newton, ok também. Então, vamos agora para a próxima questão. Acompanhe aqui na tela. Na questão 6 da página 53, ele diz o seguinte: um fabricante de elevadores estabelece por questões de segurança que a força aplicada nos cabos de aço que sustentam seus elevadores não pode ser superior a 1,2 vezes 10 a quarta newton. Considere um desses elevadores com uma massa total de 1 vezes 10 a terceira kg, massa do elevador com os passageiros, e admita G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a aceleração máxima do elevador na subida não pode ser superior a... Então eu quero que você perceba o seguinte: eu tenho um elevador que está sendo puxado por uma força de 1,2 vezes 10 a quarta newton. Esse é o máximo que ele pode ser puxado, tá? E eu quero saber qual é a aceleração máxima que eu posso ter nesse elevador para que essa situação seja possível. Então eu uso a força máxima que ele deu. Só que você tem que perceber que, embora ele seja puxado para cima, tem uma força que puxa esse elevador para baixo, que é a força peso. Então, quem seria aí a minha força resultante para eu poder achar a aceleração máxima nesse caso? Força resultante seria F menos o peso. Só que força resultante é massa vezes aceleração. Vamos achar primeiro essa força resultante e depois eu descubro. Quem seria a força resultante? Seria 1,2 vezes 10 a quarta. Eu já posso fazer até tudo junto, que é mais fácil. Menos o peso. Peso é massa vezes gravidade. Então seria 10 a terceira vezes 10. Olha que isso aqui vai dar 10 a quarta. Igual a massa, que é quanto? 10 a terceira vezes a aceleração que eu quero descobrir.
Uma coisa legal que eu posso fazer aqui, ó, é ver que 10 a terceira aparece em todos. Aí tu diz, oh, mas aqui é 10 a quarta. Só que 10 a quarta é 10 vezes 10 a terceira. Então isso aqui ficaria 1,2 vezes 10, que dá 12, menos 10, igual a aceleração. E com isso eu posso cortar aqui, ó, o 10 a quarta, aqui ficou 10, aqui ficou 10 e aqui ficou 1, tá vendo? 1,2 vezes 10, 12, 10 que sobrou, aceleração. Aceleração igual a 12 menos 10, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá como resposta a letra B. Terminado isso, vamos dar continuidade agora na nossa aula, tá certo? Pois bem, agora chegamos na terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton que você conhece muito bem como ação e reação. Mas veja, eu já vi gente falando aí na internet que é o seguinte: ah, não é vingança, é terceira lei de Newton, tudo que vai e volta. Esquece isso, isso tem nada a ver. O nome disso é bumerangue, vai e volta. Terceira lei de Newton não tem nada a ver com isso, tá? Newton no túmulo deve estar se remexendo quando escuta um negócio desse. O que você tem que entender na terceira lei de Newton, ação e reação, é o seguinte: vai existir um par de força que é causado através das interações entre dois corpos, ou entre duas superfícies, ou entre dois objetos, tá certo? Para você ter uma ideia aqui, eu tenho uma pessoa que está empurrando esse bloquinho para a direita. Então essa pessoa vem, faz uma força sobre esse bloquinho. Consequentemente, o bloco também faz uma força sobre a pessoa, aqui no sentido oposto. Uma força aqui, menos F, menos, só para dizer que é de sentido oposto, tá certo? Por exemplo, quando você está na piscina e você está nadando, você puxa a água para trás, para a água ali empurrar para frente. Quando um foguete aqui está indo para cima, ele faz uma força aqui sobre os gases que tem aqui, e esses gases acabam fazendo uma força sobre ele para cima. Essas duas forças aqui, elas caracterizam um par ação e reação, tá certo? E quais são as características desse par ação e reação? As características são as seguintes: eles possuem mesma direção, eles possuem mesmo módulo, ou seja, se ele empurrou essa caixa com uma força de 30 newton, a caixa empurra ele com 30 newton também. Sentidos opostos, e o mais importante de tudo é que tem que ser em corpos distintos, tá bom? Então, homem faz força na caixa, caixa faz força no homem. Corpos distintos. Dessa forma eu caracterizo um par, ação e reação, tá? E aí a gente vai ver outras forças aí que são caracterizadas como um par, ação e reação. Por exemplo, a força de contato entre dois corpos. Quando eu tenho uma força aqui feita sobre A, por exemplo, vou colocar aqui uma força F. Você vai perceber que A vai empurrar B. Então tem uma força aqui que A faz em B. Só que quando A faz uma força em B, B também faz uma força em A, de sentido oposto. Então aqui, vou colocar esse F aqui embaixo. Aqui vai surgir uma força, que é a força que B faz em A, ok? O que eu quero que você perceba é que os módulos aqui, ó, são iguais. Então, o módulo da força que A faz em B é igual ao módulo da força que B faz em A. Tá certo? Outra força que a gente vai estudar é a força normal, tá? Por que essa força tem esse nome? Porque ela vai estar sempre na direção normal à superfície. Ou seja, eu tenho uma superfície aqui, a força vai estar sempre na direção perpendicular à superfície, que é a direção normal, tá bom?
A força normal é a força exercida pela superfície ao ser pressionada. Então, se eu empurro esse quadro aqui para dentro, tem uma força feita sobre mim me empurrando para fora. Se eu estou agora em pé aqui no chão, eu estou fazendo uma força sobre o chão e o chão fazendo uma força sobre mim. Essa força que a superfície faz, ela é chamada de força normal. Então, se esse bloco está pressionando o chão para baixo, a força normal vai ser para cima. Tá vendo? E aí eu quero que você se ligue numa coisa. A normal, ela nem sempre vai estar apontada nessa direção para cima. Muitos estudantes se confundem com isso. A normal, ela vai ser sempre perpendicular à superfície e saindo dela. Se você perceber aqui, ó, eu vou ter a normal, nesse caso, para cima. Já nesse caso, a normal, ela vai ser inclinada aqui, tá vendo? Mas saindo da superfície. E nesse caso de cá, como aqui seria a minha superfície, a caixa empurra a superfície para a esquerda, a superfície empurra a caixa para a direita, através de uma força normal, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é como eu vou calcular essa força normal. A força normal, pessoal, ela é calculada através da ação de outras forças. Só para você ter uma ideia aqui. Eu tenho esse caso aqui, normal para cima. Quem é que está empurrando a superfície? Seria o peso para baixo, tá? Então, normal e peso têm o mesmo módulo. Lembrando que a normal, ela não é reação do peso. Porque quem é a reação do peso? Lembra, o peso é a força que a Terra faz sobre os objetos. Então, a reação disso é a força que os objetos fazem sobre a Terra. Então, não é a força normal. Como é que eu calcularia a normal nesse caso? A normal seria a componente do peso que a gente conhece, que seria PY, tá? Teria o mesmo módulo. Como é que eu calcularia a normal nesse caso? Seria uma força F que seria feita sobre a superfície. E o módulo dessa força seria o módulo da força normal, tá bom? É importante também a gente identificar aqui casos de balança no elevador, tá? Nos casos de balança no elevador, você vai perceber que se você pegar uma balança e entrar no elevador com ela e subir na balança, conforme o elevador subir ou descer, você vai ver que tem uma mudança na marcação da balança, tá certo? A massa que está sendo marcada lá, ela vai mudar. Se você quiser fazer o teste, você pode colocar uma balança embaixo do braço, entrar no elevador e ver o que vai acontecer, tá bom? Podem lhe chamar de louco, tá? Mas pelo menos você vai conseguir provar algo cientificamente, até porque todos nós temos um pouco de loucura dentro da gente, né não? Então vamos embora. O que eu quero que você perceba em balança no elevador aqui é que eu listei 3 casos. Nos 3 casos eu tenho normal e peso em sentidos opostos, tá bom? Peso para baixo, normal aqui para cima, tá? No primeiro caso eu coloquei a aceleração como sendo zero. Se a aceleração é zero, não tenho força resultante. Para esse caso, a normal ela já é diretamente igual ao peso, ou seja, a balança vai marcar realmente a sua massa, tá? Porque a balança ela não mede a massa, ela mede a força e dá um equivalente em massa, tá certo? Quando a gente vem aqui para baixo, você percebe que a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima. Logo, para calcular essa força resultante, eu teria a força resultante como sendo normal menos o peso. Se a força resultante é normal menos o peso, e para eu achar a marcação na balança eu preciso da força normal, eu vou isolar essa força. Então ficaria normal igual a peso mais força resultante. Tá? Já no caso de baixo, você vai ver que a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, é porque a força resultante está para baixo. Calculando essa força resultante, eu teria que força resultante é o peso menos a normal. Mas a gente quer a normal para poder ter a indicação na balança. Então, isolando a normal, eu teria que normal seria peso menos a força resultante.
que é que eu quero que tu perceba aqui? É que nesse caso, quando a aceleração está para cima, a normal ela vai ser maior. Quando a aceleração está para baixo, a normal vai ser menor. E nesses casos em que a normal é maior, a balança vai acabar marcando uma massa maior. E quando a normal é menor, nesses casos a balança vai marcar uma massa menor, tá bom? Dito isso, vamos agora resolver as questões sobre força normal. Acompanhe aí na tela. Questão 15, da página 56. Suponha um bloco de massa 2 kg, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força F, 16 N, é aplicada sobre o bloco, como mostra a figura a seguir. Qual é a intensidade da reação normal do plano de apoio e a aceleração do bloco, respectivamente, sabendo que o seno de 60 é 0,85 e o cosseno de 60 é igual a 0,5 e g igual a 10. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver essa questão? Ele quer que a gente calcule a força normal e a aceleração do bloco quando ele é submetido a essa força F, tá certo? Primeira coisa é eu perceber que essa força F, ela está aqui inclinada com um ângulo de 60 graus. Então eu vou fazer a decomposição para achar Fx e Fy. Fx que estaria nessa direção aqui, isso seria Fx, e para cá eu teria Fy. A gente já sabe calcular quem é Fx e quem é Fy. Fx seria F vezes o cosseno de 60, que seria F, ele deu F 16 newton, F igual a 16 newton, então seria 16 vezes o cosseno de 60, que é 0,5, isso dá 8 newton. E quem seria Fy? Fy seria F vezes o seno de 60, que seria 16 vezes 0,85, dá 13,6 newton, tá? Então agora eu já tenho Fx e já tenho Fy, tá? Vamos colocar ainda as outras duas forças que estão faltando ali. Que forças seriam essas? A força normal e a força peso. Então a força normal ela estaria aqui para cima e a força peso estaria aqui para baixo. Ok? Primeiro de tudo, vamos achar a aceleração. Como é que eu faço para achar a aceleração? A aceleração do bloco ela vai estar aqui na direção horizontal. A única força que está na direção horizontal puxando o bloco é a componente Fx, já que eu já fiz a decomposição de F. Então eu venho, ó, Fx é a própria força resultante, ou seja, massa vezes aceleração. Fx que eu já achei que é 8, massa que eu sei que é 2, e eu vou achar a aceleração. A aceleração seria 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu já tenho a nossa aceleração. Vamos agora encontrar a força de reação normal. Primeiro vamos ver o seguinte, eu tenho aqui duas forças Fy e P interagindo no bloco e a força normal. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó, que para esse corpo ficar em repouso, eu posso ir para a condição que normal mais Fy seria igual ao peso, tá? Mas na verdade o que é que eu quero que você perceba é que a normal ela é a força que vai ser feita sobre a superfície. E a força feita sobre a superfície seria o peso menos Fy. Peso menos Fy seria a força normal, que equivale a dizer que as duas que apontam para cima é igual a que aponta para baixo, tá? Equivale, embora conceitualmente assim está mais correto. Quem seria o peso? Massa vezes gravidade. Então, 2 vezes 10. Menos, quem é Fy? 13,6. Isso vai nos dar
a força normal. Então, normal seria 20 menos 13,6, normal igual a 6,4 Newton. O que nos vai dar como resposta, deixa eu só ver qual foi a letra. Resposta, letra A. Força normal, 6,4 Newton, e aceleração sobre o bloco 4 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, vamos agora para a nossa próxima questão. Acompanhando aqui na tela, a questão 28, da página 58, ela diz o seguinte. Uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador, inicialmente parado, que começa a descer. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo, de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se a aceleração gravitacional no local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, durante o tempo em que o elevador acelera, a força normal exercida pelo piso do elevador na pessoa é igual a... Então, o que é que ele quer que você calcule aí? Ele quer que você calcule a força normal que o piso, no caso a balança, aí vai exercer sobre a pessoa, tá bom? Então vamos ver como é que fica isso. Primeiro eu vou colocar as forças. Eu tenho normal aqui para cima sobre a pessoa e peso para baixo. A gente sabe que o elevador tem aceleração para baixo, tá certo? Se ele tem aceleração para baixo, força resultante é para baixo. Então, força resultante seria peso menos normal, tá bom? Como a gente já falou um pouquinho anteriormente. Então, eu quero achar a normal. Normal seria peso menos força resultante. Quem seria o peso? Massa, que é 65 vezes 10, menos 65 vezes 2. Isso aqui seria a minha força normal, tá? 65 vezes 10 é 650. 65 vezes 2 é 130. 650 menos 130, isso vai nos dar uma normal de 520 Newton. Só um detalhezinho, se a gente pedisse a massa que a balança estaria marcando, era só pegar esse valor e dividir por 10. Ou seja, a massa da pessoa nesse momento seria de 52 kg. Mas como ele pediu a força normal, 520 Newton. O que nos dá como resposta a letra A. Ok? Vamos continuar a nossa aula agora, onde vamos falar, para finalizar, de força de tração e de força elástica, tá bom? Vamos embora. Vamos falar agora de uma força bem especial, que é a força de tração. A força de tração é a força que surge ao longo de um fio, quando ele é esticado, tá? É ao longo de todo o fio que eu vou ter essa força de tração. Então, eu peguei um objeto e prendi ele no teto através de um fio, tá certo? No momento que esse fio é esticado, porque esse objeto aqui ele tem uma massa, né? Então vai ter um peso puxando ele para baixo. A partir do momento que ele é esticado, ele é puxado para baixo e o fio é esticado, vai surgir aqui ao longo do fio uma força de tração. E é essa força de tração que puxa o bloco para cima através da tração, tá certo? Ao mesmo tempo que essa força puxa o bloco para cima, o fio também vai puxar o teto para onde? Para baixo. E o teto acaba puxando o fio para cima, tá? O que eu quero que você entenda é que o que caracteriza um par ação e reação não é essa força de tração aqui com a força peso. Por quê? Porque tanto a tração quanto o peso, elas estão aplicadas no mesmo bloco. O que caracteriza o par ação e reação é justamente isso aqui, ó. Esse é o nosso par ação, reação. Tá certo?
porque aqui é sobre o teto e aqui é sobre o bloco. Se lembra que a força de tração, ela não é só nas extremidades, tá bom? Ela é ao longo de todo o fio. Mas, para facilitar na hora que a gente for resolver as questões, eu sempre vou colocar nas extremidades que estão unidas por esse fio, tá bom? Nesse caso seria o teto e seria o bloco, ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a máquina de Atwood, que também é chamada de máquina simples, tá? O que seria isso? Se você olhar direitinho, eu tenho um bloco A e um bloco B, ok? Onde aqui eu tenho a força, que seria o peso de A, e aqui o peso de B. Se tem peso aqui e esse fio estica, aqui eu tenho tração. Ao longo de todo o fio, eu vou ter tração também aqui, ó. Eu também tenho tração. Consequentemente, eu vou ter tração nessa extremidade aqui de baixo e nessa daqui também, ó. Se você perceber, nesse ponto aqui, eu tenho duas trações. Tração para baixo aqui e tração para baixo aqui, aplicada sobre essa polia. Ou seja, eu tenho duas trações para baixo. Para equilibrar isso, eu vou acabar tendo aqui 2T para cima. Ok? Outra coisa que eu quero que você perceba é que, para resolver isso, bastava saber quem é o maior bloco, no caso o mais pesado, né? Porque ele vai acabar ganhando do mais leve e vai arrastar todo o sistema. Então seria para A e para B, a força resultante em A. Vamos supor que a massa de B aqui seria maior que a massa de A. Então A acaba subindo e B descendo. Quem seria a força resultante sobre A? Tração menos o peso de A igual a massa de A vezes aceleração. Quem seria sobre B? Seria o peso de B menos a tração, igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui eu tenho um sisteminha, ó, que eu vou somar. Quando eu somar, tração com menos tração vai embora. Então isso aqui ficaria como PB menos PA é igual a A que multiplica MA mais MB. Tá certo? E aí depois que eu acho essa aceleração, eu posso voltar para cá e achar a tração. Geralmente é assim que a gente acha a tração. Eu nunca consigo achar ela de cara. Eu geralmente acho alguma outra coisa, que nesse caso seria a aceleração, para eu buscar achar a tração. Tá certo? Vamos falar agora também um pouquinho sobre talha exponencial. Talha exponencial, você pode ver muito em alguns guindastes. Por exemplo, quando quer levantar alguma coisa muito pesada, eu posso fazer uso da talha exponencial para levantar essas coisas muito pesadas utilizando forças menores, tá? Ou também posso ver isso quando eu vou para a academia e tem máquinas que tem mais polias. Você vai perceber que nessas máquinas que tem mais polias é mais fácil você levantar o peso, tá? Por quê? Porque quanto mais polias eu tiver, mais peso vai ser dividido com a máquina. Então eu preciso fazer menos força para levar esse objeto. Só para você ter uma ideia, vamos ver. Aqui eu tenho um objeto de massa M que eu quero suspender ele, tá certo? Quando eu quero suspender esse bloco, aqui eu tenho uma força peso. E aqui tem uma pessoa que vai fazer uma força F, vai puxar isso aqui com uma força F para baixo. Ok? Aqui, esse peso vai se deslocar para cá. Mas se você olhar direitinho, eu tenho tração para cá e tração para cá. Tração para cá e tração para cá. 2 vezes tração vai ser igual ao peso, para manter equilíbrio. 2 vezes tração igual ao peso. Logo, se 2 vezes tração é igual ao peso, a tração necessária aqui vai ser o peso sobre 2, tá? E essa tração aqui, que eu posso chamar T' é igual a essa T'. Só que aqui eu tenho tração para baixo também, ó. Então, para esse caso,
2 vezes T' seria igual a tração. Logo, T' é metade da tração. Só que a tração já era metade do peso. E T' é metade da tração. Ou seja, T' seria 4 vezes menor que o peso. Então, para levantar esse objeto, que aqui eu precisaria fazer a força toda, com esse sistema aqui eu preciso fazer uma força 4 vezes menor, tá bom? Para uma fórmula geral, você vai ter isso aqui, ó, que a força que é feita vai ser o peso do objeto que eu quero levantar, dividido por 2 elevado a n. O que seria esse n? É o número de polias móveis. Polias móveis são aquelas que não são diretamente ligadas ao teto. Essa aqui ela não é diretamente ligada ao teto, nem essa. Porém, essa é diretamente ligada ao teto. Como eu tenho 2 polias móveis, 2 ao quadrado, 4. Então, a força seria o peso dividido por 4, tá bom? Vamos agora resolver 2 questõezinhas sobre tração para podermos falar de força elástica. Acompanhe aí na tela. A questão 18 da página 56. 2 blocos de massas M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo igual a 6 N, conforme a figura a seguir. Desconsidere a massa do fio. A tensão no fio que liga os 2 blocos é... Quando ele diz para desconsiderar a massa dos fios, geralmente isso aí vai acontecer sempre, é o que a gente chama de fio ideal. Eu não considero ele com atrito e nem considero ele com massa, tá certo? A gente chama isso de fio ideal. Do mesmo jeito que a gente vai falar de polias ideais, que também não tem massa, elas também não rolam, tá? Os fios apenas deslizam por elas. A gente sempre vai considerar ideais, tá bom? O que ele quer que a gente ache aqui é a tração. Colocando as forças que são importantes aqui para a resolução, eu tenho tração aqui, ao longo do mesmo fio, mesma tração. Quando a gente vai olhar aqui, eu vou pegar os 2 blocos, o bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1, qual é a única força que atua sobre ele na direção do movimento? É a tração. Então, a tração é a própria força resultante, que seria a massa de 1 vezes a aceleração. Já para o bloco 2, eu tenho, além da força F, a força de tração. Sentidos opostos, a força resultante seria F menos tração, igual a massa 2 vezes a aceleração. Tá certo? Formei o meu sisteminha aqui de equações, ó. Vou cortar menos tração com tração. Então, F seria A, que multiplica M1 mais M2. F é 6. A eu vou acabar descobrindo. M1 é 3. M2 é 1. Isso aqui vai dar 4. 4A igual a 6. Então, 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Só que o que ele quer na questão é a tração. Então, eu venho, escolho uma das equações aqui. Nesse caso, eu vou pegar a mais fácil, que seria tração igual a massa de 1 vezes a aceleração. Eu já sei que a massa de 1 é 3 e que a aceleração é 1,5. Então, seria 3 vezes 1,5, 4,5 metros por segundo ao quadrado, Newton, já que é força. O que nos dá como resposta a letra D. Vamos agora para a próxima questão, que vocês já estão vendo aqui no quadro, questão 23. Acompanhe aí na tela. Na montagem experimental ilustrada a seguir, os fios e a polia têm massas desprezíveis e pode-se desconsiderar o atrito no eixo da polia. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É correto afirmar que
Letra A. Os corpos movem-se com velocidade constante. Eu já sei que os corpos não vão se mover com velocidade constante. Por quê? Porque a massa desse daqui é maior do que esse. Então eu vou ter uma aceleração resultante. Prio. Já sei que não pode ser letra A. A tensão no fio é de 30 newton. Vamos achar a tensão nesse fio. Primeiro eu vou montar o meu sisteminha e vou calcular a aceleração para poder achar a tração. Então, vamos colocar sempre as forças. Eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, tá bom? Então, aqui eu teria o peso de A, aqui tração, aqui eu teria o peso de B e aqui tração. A gente já sabe que A vai subir e B vai descer por ele ser mais pesado. Montando aqui o sisteminha, eu tenho o seguinte. Peso de B, isso para B, né? Menos tração é massa de B vezes A. Para A, eu vou ter o seguinte, ó, tração, já que ele sobe, menos peso de A é massa de A vezes aceleração. Agora, o que é que eu faço? Eu corto aqui as trações, tá vendo? Então, ficou PB menos PA, PB menos PA, igual a A que multiplica massa de A mais massa de B, já que eu fiz uma soma aqui dessas equações, tá bom? PB seria 30 vezes 10, 300. PA seria 10 vezes 10, 100. Igual a A, que multiplica 10 mais 30, que dá 40. 300 menos 100, 200. Então, A é igual a 200 dividido por 40. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora eu venho para cá e acho a minha tração. Eu vou escolher essa daqui para achar a tração. Então seria tração menos, quem é PA? É 100, tração menos 100, igual a massa de A, que é 10, vezes 5. Logo, a tração seria menos 100 passa para cá, mais 10 vezes 5, 50, 150 newton. E ele diz que, cadê? Ele diz que a tensão no fio é 30 newton, falso, é 150 newton. Letra C, a força do conjunto sobre a haste de sustentação é 50 newton. Veja, a força do conjunto sobre a haste de sustentação seria o dobro da tração. Se a tração vale 150, o dobro vai valer 300 newton. E na letra D, ele diz que a aceleração do sistema é 5 metros por segundo ao quadrado, que foi o que a gente já tinha achado aqui, tá vendo? 5 metros por segundo ao quadrado como sendo a aceleração do nosso sistema. Vamos agora ver força elástica para a gente terminar a nossa primeira parte e concluir a aula de hoje com os exercícios, tá bom? Vamos falar agora sobre a parte de força elástica, tá certo? A força elástica ela vai surgir toda vez que a gente tiver uma deformação. Então, tive uma deformação, existe uma força elástica contrária a essa deformação. Para casos de estudo, a gente sempre vai falar sobre molas, tá certo? Então, veja só, eu tenho aqui uma mola que ela tem um determinado comprimento e ela está presa a um bloquinho. Quando eu puxar esse bloquinho, essa mola ela vai ser esticada e contrária a essa deformação vai surgir uma força elástica. Então surgiria uma força elástica aqui para a esquerda, tá certo? A gente chama de Fel, que é a força elástica. Como é que eu faço para calcular essa força elástica? Perceba que quanto mais você deformar essa mola, mais difícil é de você conseguir continuar deformando ela. Logo, a gente sabe que essa força elástica ela vai aumentar de acordo com a deformação da mola, que para esse caso foi esse pedacinho aqui, ó, foi justamente o que a mola foi esticada. A gente chama isso de delta X. Para calcular essa força elástica, a gente vai usar a lei de Hooke. O que é que diz essa lei de Hooke? Que
a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Ou seja, força elástica é K vezes ΔX. O que seria esse K? Esse K é a nossa constante elástica. Deixa eu anotar isso aqui. K é a nossa constante elástica, tá certo? E essa constante elástica vai depender da mola. Por exemplo, uma mola mais difícil de ser deformada, como a mola de um amortecedor de um carro, por exemplo, da suspensão de um carro, ela vai ter um K muito alto. Já a mola, aquelas molinhas de caneta, tu vai ver que ela tem um K bem baixo, porque ela é bem fácil de deformar, tá bom? Agora a gente vai vir para as associações de molas, tá certo? E existem dois tipos de associações. Associações em série e associações em paralelo. Quando a gente fala de associação, a gente vai ver qual mola eu poderia substituir por essas duas para produzir o mesmo efeito. Ou qual mola eu poderia substituir por essas duas para produzir o mesmo efeito. Então a gente vai procurar uma mola que seja equivalente a essas duas ou mais de duas, tá certo? Vamos para o primeiro caso, que é a associação em série. Na associação em série, eu tenho que perceber o seguinte: essas duas molas, elas estão submetidas à força aqui do mesmo bloco, tá certo? De modo que quando eu substituísse isso aqui por uma mola, eu teria uma deformação que seria equivalente à deformação da primeira mola mais a deformação da segunda mola. Então, o x equivalente seria o x1 mais o x2, tá certo? Só que se a gente olhar para cá e eu isolar o x, eu vou ter força dividido por K. Então, seria força elástica equivalente dividido pelo K equivalente igual a força elástica dividido por K1 mais força elástica dividido por K2. O que eu quero que você perceba é que essas forças são iguais nessa associação em série. Então, eu corto essas forças aqui, tá certo? O que nos vai dar 1 sobre K equivalente igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Porque aqui eu tenho duas molas. Mas se eu tivesse mais, era só continuar para mais molas. Tá certo? Mais 1 sobre Kn. Isso aqui seria para várias molas. Tá certo? Agora, na associação em paralelo, o que eu quero que vocês percebam é que as deformações, nesse caso, é que vão ser iguais, tá? Então, a força elástica, ela vai ser dada pelo somatório da força que essa mola faz, mais a força que essa mola faz. De modo que eu vou ter aqui o seguinte, ó, que a força elástica seria força 1 mais força 2. E como é que eu faço para calcular a força elástica? K vezes X. Então, força elástica seria o K equivalente vezes o X, que é o mesmo para os dois, igual a K1 vezes X mais K2 vezes X. Como o X é igual para todo mundo, eu corto, ó. Então, eu vou ter que o K equivalente seria K1 mais K2 para duas molas. Se eu quiser mais molas, eu continuo aqui para Kn molas. Para N molas, eu vou ter essa expressão aqui. Tá certo? E aí, o que é que você vê? Que para uma associação em série, eu faço a soma dos inversos. E para uma associação em paralelo, eu acho o K equivalente somando as constantes elásticas. Tá bom? Vamos agora resolver os exercícios para a gente finalizar a nossa aula. Acompanhe aqui na tela. Questão 1 da página 52. O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis,
encontra-se em equilíbrio elástico, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 N por centímetro, e a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 N. Os fios e as polias iguais são ideais. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são respectivamente. Então vamos lá. Primeira coisa que ele me deu aqui foi que essa força ela vale 100 newton e que essa constante elástica aqui, K, ela vale 50 newton por centímetro, tá? Se eu tenho polia móvel, a gente sabe que a polia móvel ela divide a força necessária por 2, de modo que eu consigo chegar aqui ao peso desse bloco, para poder determinar o que ele pede, que é justamente o valor do peso. Se aqui é 100, você percebe que cada polia móvel dessa vai fazer com que a força daqui para cá caia pela metade. Voltando, eu vou dobrar. Então, a primeira polia móvel dobra, de 100 vai para 200. A segunda dobra, de 200 vai para 400. E a terceira dobra, de 400 vai para 800. Então, eu já sei que o peso de X vale 800 newton. Só que aqui seria 400 para cá e 400 aqui para o outro lado. Ok? Se eu tenho 400 para cá, é os mesmos 400 que faz essa mola ser deformada. Ou seja, a força elástica nesse caso aqui é 400 newton. Ok? Então, força elástica, que seria 400, é igual a K vezes ΔX. K, que eu já sei que vale 50 ΔX. Logo, ΔX seria 400 dividido por 50, que quando eu simplificar, 40 dividido por 5 vai dar 8 centímetros. E essa é a deformação da nossa mola. Tudo bem? Deformação da mola 8 centímetros. E o peso do bloco X através da relação de polia móvel, 800 newton. Isso nos dá como resposta a letra D. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão 26, que você já acompanha aí na tela. E ela diz o seguinte. Uma massa M igual a 20 sobre 9 kg encontra-se suspensa ao conjunto de molas ilustrado na figura abaixo. Suas constantes elásticas são K1 igual a K2 igual a 30 N por metro. Calcule a constante elástica total equivalente do conjunto. Então, o que é que ele quer? Ele quer que a gente calcule a constante elástica equivalente, apenas isso, tá? Então, essa massa aqui ela não vai servir de muita coisa. Eu vou pegar aqui K2 e K2, que estão em paralelo, e achar a constante equivalente com K1, que está em série com essas duas. Então, essas duas aqui, eu já posso substituir, sabendo que cada uma é 30, por uma de 60 newton por centímetro. É newton por centímetro, newton por metro. Pronto. Newton por metro. E agora K1, que vale 30 newton por metro. Então, quem seria? Se eu sei que essa de 60 está em série com a de 30, eu vou fazer 1 sobre o K equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. Isso aqui vai dar 1 sobre K equivalente. MMC entre 60 e 30 é 60. 60 dividido por 30 vai dar 2. 60 por 60 vai dar 1. 2 mais 1, 3 sobre 60. Simplificando, eu posso simplificar 3 com 60, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 20. Inverto aqui. Logo, o meu K equivalente, ele vale 20
Newton por metro. Com isso, terminamos a nossa aula sobre força elástica. Na próxima semana vamos ver a segunda parte de leis de Newton, que é a parte de aceleração de força centrípeta e a parte de força de atrito. E vocês sabem, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Eu estou sempre disponível para tirar a dúvida de vocês, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Fiquem em casa, cuidando da saúde de vocês, para que vocês possam cuidar daqueles que você mais gosta, tá certo? Qualquer dúvida, contem comigo, tá bom? Cheiro bem grande e até a próxima. Tchau, tchau.